Vamos lá. No dia 10, eu li Correio Sul, do Antoine Saint-Exupéry. E eu havia lido Piloto de Guerra, né? E tinha gostado. Gostei desse também, mas ele tem algumas coisas que não funcionaram bem para mim. E Correio Sul, a gente tem uma mistura de diário de trabalho, né? Quando o Saint-Exupéry trabalhou mesmo no Correio Aéreo, né? Ele trabalhava conduzindo aviões que levavam correspondência. Na verdade, pelo que conta aqui, ele mais coordenava, né, o trabalho de outros pilotos que faziam esse trajeto, né, as rotas com a correspondência, né, viajando de um ponto a outro dentro da rota que eles tinham, né, inclusive passando por algumas partes do Oriente Médio, até chegar a França, né, a Paris principalmente, levando correspondência. Isso no final dos anos de 1920, começo dos anos de 1930. E aí ele fala um pouquinho, né? Em parte, ainda que pouco, um diário de trabalho, em parte memórias, mas não uma memória linear, né? Ele fala um pouco da infância, ele fala um pouco de amizades que ele teve, fala um pouquinho de coisas que estão acontecendo com amigos dele, mas não é uma coisa linear, essas lembranças, essas reminiscências. E a parte que eu mais gostei, que é essa parte assim, em que o Saint-Exupéry se coloca diante da natureza, diante das paisagens, e do próprio prazer de voar em si, né? E faz algumas reflexões, algumas meditações, né? Essas partes mais reflexivas, mais meditativas de Correio Sul foi o que eu gostei mais. E algumas referências mesmo ao trabalho. As reminiscências para mim nem sempre funcionaram, até porque o que eu acho que aqui para mim atrapalhou muito, há um certo momento que ele conta um caso de amor de um amigo dele, né, de um dos amigos dele, que é aviador também, e que eu acho que não acrescenta nada à narrativa, porque é aquele tipo de história de amor assim do óbvio ululante. Mal os dois personagens aparecem e você vê como vai a relação deles, você sabe como é que aquilo vai evoluir e como vai terminar. E é exatamente aquilo que eu sabia que ia acontecer, acontece. Então, ficou assim muito óbvio, né? Muito lugar comum, muito clichê. Então, eu acho que essa parte, né, dele contar, né, o que aconteceu com o amigo, essa história de amor do amigo, foi uma parte que não acrescentou nada ao livro. Na minha opinião, até prejudicou. Eu gostei mais desses trechos mesmo, que são assim um tanto reflexivos, né, do autor, e algumas descrições dele diante das paisagens, né, diante daqueles desertos lá do Saara. Aí eu gostei bastante. Mas por causa dessas partes que eu acho que enfraqueceram o livro, eu dei 3, né? Eu poderia de repente ter dado mais. Aí no dia 11, eu reli Sussurros nas Trevas, do americano A.P. Lovecraft. Essa é uma das novelas que ele escreveu dentro dessa sua mitologia, né? A mitologia toda que ele criou, os mitos de Chulu. Não sei como é que se lê isso, tá aqui escrito. E essa é uma das novelas, né, que compõe essa série. Pelo que coloca aqui na ordem, essa é a quinta novela dessa série. Por enquanto eu só li essa. Mas eu me lembro que eu havia gostado muito de Sussurros nas Trevas. Pelo que está aqui, foi publicado pela primeira vez em 1930. E eu gostei bastante mesmo. E uma das coisas que eu mais gostei foi não só a mitologia que ele cria, né, e que ele vai nos dando através das descobertas dos personagens, inclusive do personagem narrador, né, vai nos dando as informações, né, ele não nos apresenta tudo de uma vez, porque o seu protagonista narrador, ele não sabe dessa história, ele vai descobrindo aos poucos e recebendo informações de um correspondente dele, né, um homem mais velho com o qual ele começa a trocar correspondência. E aí a gente vai sabendo, né? Um trechinho aqui, um trechinho ali, fora de ordem também, dessa mitologia que o Lovecraft criou, né? E eu gostei muito disso, da mitologia própria do autor e da construção do terror. A
construção da atmosfera de terror, que é muito, muito, mas muito bem feita. Muito bem feita mesmo. Ele vai num crescendo. Ele não faz aquela coisa assim chocante logo de início. Ele vai dando algumas insinuações. Ele vai criando pequenos episódios, deixando uma ou outra suspeita, até que a coisa vai crescendo e a gente, como os personagens principais, vamos ficando assustados, né? Eu dei 4, como eu havia dado na primeira leitura de Sussurros nas Trevas, e eu só não dei 5, porque realmente o que acontece com um dos personagens aqui é uma coisa tão horrorosa, tão horrorosa, tão horrenda, tão horrenda, tão horrenda, que isso me afetou um pouco. Mas não é uma crítica à construção da história e nem à riqueza de imaginação do autor, porque ele realmente tinha uma riqueza de imaginação assim primorosa, invejável. Inclusive, eu reparei relendo, não sei se eu reparei a primeira vez, relendo Sussurros nas Trevas, que algumas das situações e alguns dos artefatos, entre aspas, né? É bom que se diga entre aspas, quem lê vai entender. Artefatos de ficção científica, que tem o aspecto de ficção científica nessa história de terror, que o Lovecraft descreve aqui, né, que são criações dele, foram usadas depois. Especialmente num episódio que eu lembrei da antiga série Jornada nas Estrelas, a série clássica da década de 1960. Teve um episódio que eu me lembrei imediatamente porque tem um, entre aspas, artefato aqui que, né, o autor descreve como é, pelos olhos, né, de um dos personagens, do personagem narrador, que nem entende direito o que aquilo é, mas a gente vai percebendo, vai juntando uma informação aqui, outra informação ali, né? E é muito interessante, é muito criativo, e não é uma criação, portanto, da série Jornada nas Estrelas. É uma ideia originalmente do Lovecraft, e é horrendo. É horrendo, é horrendo, é horrendo. Mas a história é muito boa, muito boa, muito, muito boa. No dia 12 eu reli, né, o Fedra do Racine, que já tem vídeo no canal. Aí ontem, dia 13, eu li o Forte, do Adonias Filho, que eu peguei lá da biblioteca, foi um dos livros que eu peguei na biblioteca. E eu não sei se eu não deveria ter colocado ele no mês da leitura mágica, mas eu já havia lido obras do Adonias Filho no MLM, em outras edições, não tinha dado problema. E talvez o problema não tenha sido ter lido no MLM, mas ter lido ontem, que foi um dia que eu não tive todo o tempo que eu gostaria, e a história se revelou mais densa do que eu esperava. Como ela era muito pequena, eu não achei que fosse ter problema, mas eu fui muito interrompida, né? Houve coisas que eu não estava esperando que demorassem tanto, houve um envolvimento meu no trabalho que eu não estava esperando, né? Que eu tivesse que me envolver ao ponto que eu me envolvi. E aí depois eu fiquei acelerando a leitura da história, né, para terminá-la. Fui terminá-la praticamente de noite. E eu acho que isso prejudicou um pouco. Por quê? Porque eu percebi que há um trabalho muito cuidadoso com a linguagem, com a escrita aqui. E há um uso assim de imagens e de situações, né, de retornos de imagem que o Adonias usa aqui, que eu acho que são simbólicos, mas que eu não peguei. E que de repente, num dia mais calmo, que eu tivesse pegado esse livro para ler, poderia até ser no MLM, porque eu já li, como eu falei, já li obras do Adonias Filho em outras edições do MLM, mas de repente num dia que eu ficasse com mais tempo realmente para ler, para me demorar, para tentar saborear e prestar mais atenção nesses símbolos, eu tivesse entendido melhor a história, porque teve coisas que eu realmente fiquei voando aqui. Agora, a linguagem chama atenção, o trabalho com a linguagem chama atenção. Você nota que o Adonias faz uma espécie de mistura entre uma linguagem que é enxuta, que é seca, em que ele está inclusive cortando alguns verbos auxiliares das frases, fazendo um uso muito grande, muito abundante do gerúndio, como se fosse querer deixar a história sempre em movimento, a narrativa sempre em movimento. Aquilo está acontecendo agora, neste momento.
Então, por um lado, é uma escrita enxuta e, por outro lado, é uma escrita redundante, é uma escrita repetitiva. Por quê? Porque você tem algumas frases, algumas declarações de alguns personagens que são repetidas ao longo da narrativa, como se fosse para caracterizar a fala daquele personagem, ou, no caso de simbolismo, né, fosse para nos chamar a atenção para aquele fato, para aquele objeto, para aquele episódio como um símbolo. Por isso que eu disse que teve coisas aqui que eu fiquei voando. Agora, ele me parece, o Forte, que é um romance de 1965, uma espécie de meio caminho entre Os Servos da Morte, de 1946, que é um livro onde abunda o determinismo, o naturalismo, o fatalismo, e o volume de novelas que eu li mais tarde, né, antes desse aqui, que é de 1981, que foi o Largo da Palma, que eu li acho que no MLM do ano passado, se eu não me engano, e que eu dei 4 estrelas. Eu acabei dando 3 para o Forte, porque eu fiquei boiando em algumas coisas. Eu senti que ele pediria, quando eu terminei, que ele pediria uma leitura mais atenta, né, para fazer mais justiça ao texto do Adonias Filho. Agora, eu dei um 3 que de repente seria um 3,5. E num dia que eu tivesse conseguido dar mais atenção, de repente daria um 4. Porque ele não chega a ser também aquele fatalismo fechado, pessimista de Os Servos da Morte, mas ainda não é tão luminoso, vamos dizer assim, como o Largo da Palma. Ele fica no meio do caminho. Mas eu gostei. Uma coisa que tem que se dizer do Adonias Filho, eu nunca sinto que eu perdi meu tempo lendo esse escritor. Eu posso até não dar um 5, um 4,5 até agora para um livro dele. Mas todas as leituras que eu fiz do autor, esse é o 4º livro que eu leio dele, todas foram leituras que valeram a pena fazer. E hoje, tá aqui com o marcador, mas eu já terminei, tá? Hoje eu reli Vathek, do inglês William Beckford, um clássico, né? De fantasia e terror, que ele é uma mistura das duas coisas, mas ele é também uma espécie de novela das Mil e Uma Noites, né? Mas aquela história, as Mil e Uma Noites, assim, como os ingleses do século XVIII imaginavam que era o Oriente e que tipo de informações chegavam, né, até eles para eles imaginarem como era o Oriente. Então, uma espécie de As Mil e Uma Noites aqui, né? A inglesa, ainda que um bom esforço, porque o Beckford, pelo que eu li, ele foi um estudioso mesmo de tudo que ele podia estudar sobre o Oriente Médio, né? Sobre aquela cultura, sobre as suas lendas, sobre os seus costumes e tudo, que mistura o aspecto da fantasia das Mil e Uma Noites com o aspecto de terror, né? Que só vai se concretizar mesmo na parte final. Mas isso também é, como está aqui até na introdução, uma novela tragicômica. Porque a gente tem alguns momentos no princípio aqui que os exageros desse califa, né, o Vathek, fazem você realmente rir. Que ele fica sendo uma figura em muitos momentos ridícula, né? Que causa risada, né? Mas é tragicômico, porque quando você chega na parte final, acabam as risadas, a história fica realmente muito séria. E o terror está quando você descobre em que resultou tudo aquilo que o Vathek fez. A sua imensa curiosidade, a sua vontade de ter mais poder, a sua vontade de saber mais, de conhecer mais, de desvendar mistérios, né? Que, como diz a própria história, não cabe ao homem desvendar. Ele acaba entrando aqui, o Beckford, naquela velha ideia que atravessa várias histórias de terror, modernas inclusive, de filmes até inclusive, que é o ser humano que se envolve com forças que ele não compreende, mas que ele pensa que controla, e no final das contas ele acaba sendo controlado por essas forças. Esse é um tema que aparece no Hoffman, que aparece no Robert Louis Stevenson, que aparece no Lovecraft e que aparece no Beckford e que aparece em vários filmes de terror que vocês podem puxar pela memória e se lembrar. Eu não tinha gostado da primeira leitura, né? Eu até estava pensando assim, não, vou ler isso e vou descartar. É provável que eu descarte sim, mas eu gostei mais nessa releitura. Só que realmente o final você fica assim, fica com aquele sentimento de terror
né? E sem esperança nenhuma, né? Mas é uma boa história, é melhor do que eu me lembrava. E foram esses.